O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Recentemente teve grande destaque na imprensa brasileira a reunião dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que aconteceu na cidade russa de Kazan. Além da ausência do presidente Lula, que teve um acidente doméstico e teve que cancelar a viagem, a grande mídia estava interessada, para variar, na postura do governo brasileiro diante do pedido da Venezuela para compor o grupo. Mas o que menos se viu na imprensa foram análises mais aprofundadas sobre o que são os BRICS, a sua importância na geopolítica mundial, seus desafios ou até mesmo seus limites. Tudo, para variar, se resumiu ao polêmico veto do Brasil à entrada do país governado pelo Nicolás Maduro no grupo. E isso, claro, não é de agora. As reuniões do G7 ou do G20, por exemplo, costumam ter muito mais cobertura do que as reuniões dos BRICS por aqui. E aproveitando que dentro de alguns dias o Rio de Janeiro vai sediar uma dessas reuniões, a gente quer falar hoje sobre os dilemas da política externa brasileira. O mundo, como a gente sabe, vive um momento de enorme turbulência, que deve ser aprofundada com a vitória do Donald Trump na eleição para a presidência dos Estados Unidos. É verdade que quando Lula governou pela primeira vez, 20 anos atrás, a coisa também não era simples, já que os norte-americanos estavam em plena guerra ao terror no Iraque e no Afeganistão. Mas a emergência de outros atores permitiu que o Brasil tivesse protagonismo no mundo que buscava paz e estabilidade. Além dos BRICS, surgiram mecanismos de integração regional super importantes, como a Unasul, a CELAC, das quais a gente vai falar mais no programa de hoje. O G7, grupo das grandes economias do mundo, perdeu força e surgiu com mais protagonismo o G20, que reúne as vozes do sul global, que também passaram a ter mais audiência. Acontece que muita coisa mudou de lá para cá. O ascenso da extrema-direita, novas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, as incertezas diante dos efeitos da crise climática, o retorno a um certo protecionismo econômico e o desmonte dos instrumentos de integração regional deram lugar a uma enorme sensação de insegurança e relação ao futuro. Alguns já estão até usando um novo termo para descrever essa etapa histórica que a gente está vivendo: desglobalização. Nesse cenário, qual o papel de uma potência emergente como o Brasil? Fortalecer a cooperação entre os países do sul global ainda é uma alternativa com tantas diferenças entre países como Brasil e Índia, por exemplo? É possível retomar uma integração estratégica entre os países da América do Sul com o fantasma da extrema-direita sempre à espreita? Com as incertezas em relação à economia mundial, ainda dá para ter algum nível de diálogo com os Estados Unidos, que também é a maior potência militar do planeta? O Brasil, depois do Bolsonaro, já não é um pária internacional. E não dá mais para um país que é uma das 10 maiores economias do planeta se sentar à mesa da geopolítica global para pedir ajuda para os seus primos ricos, como ainda de vez em quando acontece em temas como, por exemplo, a transição ecológica. Diante de um mundo caótico, qual deve ser o papel do Brasil? Para tentar responder essa pergunta, está no ar o 26º episódio do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, arrancamos com o nosso 26º episódio, nesse tema super importante, dando as boas-vindas a ela, Rebeca Neto. O que você traz pra gente hoje, Beca? Juliano, Cauê, Richard, você que nos acompanha, hoje a gente traz informações sobre como e com quem o Brasil está dialogando nesse mundo tão incerto e caótico. Muito bem. O tema também foi assunto na imprensa e nas redes sociais, e para falar com a gente, com vocês sobre isso, as boas-vindas vão agora para o Richard Nascimento. O que caiu na rede, Richard? Fala, Juliano, Rebeca, Cauê. Então, Juliano, hoje a gente vai trazer um pouquinho da análise da militância e da torcida da imprensa brasileira pro BRICS dar errado e pra gente se estar junto com os países do bloco ocidental, vamos dizer assim. O bloco ocidental, um termo meio demodê que a imprensa brasileira resolveu ressuscitar. Substituindo a nossa querida Indira Maga, que está mundo afora, eu dou as boas-vindas a ele, nosso
roteirista e também aqui integrante assíduo da bancada, Cauê Scarim. Oi, gente, tudo bem? Hoje no Mundo Afuera a gente vai tentar entender como é que o mundo enxerga esse papel de liderança emergente do Brasil, principalmente tendo com base aí as mídias internacionais, os principais jornais do planeta. Muito bem. O Cauê teve que ler em muitos idiomas para poder preparar o roteiro de hoje para vocês. Começa agora o 26º episódio do La Base Brasil. Para assistir ou também para escutar os nossos episódios anteriores, você pode acessar a playlist aqui no nosso canal no YouTube, que está na descrição do vídeo, ou também dar uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E a gente sempre pede para você não esquecer de seguir a gente no TikTok e no Instagram, lá no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Então, gente, no último mês a gente teve reunião da cúpula dos BRICS. Nesse mês tem G20, Conferência do Clima da ONU, e a gente então quer aproveitar esses encontros para falar sobre o papel do Brasil no mundo. É claro que o tema é bem complexo e a gente sabe que existem inúmeras nuances que a gente poderia abordar aqui. Por isso não tem uma fórmula mágica, um único caminho sobre o que deveria ser feito, o que pode ser feito pelo governo, por exemplo. A nossa proposta hoje é uma análise mais ampla que mostra aí a evolução dessas relações e em que pé a gente está agora. Então, bora lá. Historicamente, o Brasil sempre teve uma postura mais pragmática nas relações internacionais, num sentido assim que se movimenta menos por fatores ideológicos e muito mais por interesses mais objetivos, né? Principalmente aí quando a gente olha o comércio internacional. A trajetória brasileira foi, até recentemente, dominada por uma posição de parceria subordinada a interesses das grandes potências hegemônicas, aí notadamente os Estados Unidos e, claro, a Europa Ocidental. Então, desde o início do processo da industrialização no país, essa dependência foi aprofundada através aí de empréstimos e também de alianças que consolidaram um cenário de dependência econômica. Então, esse comportamento permitiu aí que o nosso país tivesse uma inserção, sim, no mercado mundial, com poucos riscos, mas também com muitas concessões, especialmente em áreas muito estratégicas, como o comércio aí de matérias-primas. E a gente pode até, inclusive, ter limitado o protagonismo brasileiro, impedindo aí que o país se estabelecesse como um líder independente, especialmente aqui na América Latina. Só que em 2003, a partir do início do governo Lula, essa postura começa a mudar. Beca, com o Lula, o Brasil vai se tornando um ator importante na busca de um mundo que aposta na multipolaridade. O Lula, com a parceria do Celso Amorim no Itamaraty, que era o ministro de Relações Exteriores, e do Marco Aurélio Garcia, que era o seu assessor especial para assuntos internacionais, tinha pela primeira vez um projeto de inserção soberana do Brasil. Ainda que, claro, o Lula não tenha abandonado por completo os seus interesses mais pragmáticos, como a gente pôde observar pela própria balança comercial do país, que segue tendo fortes laços com os países do chamado Ocidente. Pois é, Juliano. E aí os governos 1 e 2 do presidente Lula redirecionaram a política externa, apostando aí iniciativas de cooperação regional com instituições tipo Mercosul ou a Unasul, que é a União de Nações Sul-Americanas, que foi criada em 2008, e a CELAC, né, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que foi formada em 2010. Então, na prática, o que a gente viu o Brasil passar a defender foi mais os interesses das economias emergentes, principalmente aqui na região, e a buscar mais protagonismo na defesa da reforma aí dos organismos internacionais, especialmente aí no que se refere ao Conselho de Segurança da ONU. Só que apesar desse empenho, né, para se tornar mais protagonista, as grandes potências, claro, seguiram deixando a gente como coadjuvantes em vários aspectos. E por isso, inclusive, é que entra a importância dos BRICS, que se coloca aí como uma principal alternativa de busca por um mundo mais multipolar do ponto de vista econômico e geopolítico, ainda, claro, que tem limitações muito evidentes. E isso só é possível, e é importante de dizer que a América Latina vivia uma ascensão de governos progressistas que defendiam, então, uma perspectiva distinta, né, para a inserção aqui da região no sistema mundial. Pensando aí numa linha do tempo, é evidente que dos anos 2000 até agora o Brasil conseguiu sim ser muito mais reconhecido e assumir posições de liderança em diversos momentos. Bom, claro, salvo no período pós-golpe com o governo Michel Temer e depois
com o Bolsonaro, né, que acabaram produzindo um retrocesso sem tamanho. É isso, Rebeca. O Temer e o Bolsonaro, eles fizeram um movimento JK, só que ao contrário, né? Eles voltaram 50 anos em 5, e o Estado brasileiro deixou de ser respeitado intencionalmente em temáticas onde ele tinha uma referência, né? Como, por exemplo, o Sistema de Saúde Pública Universal, o SUS, né? E a luta contra a fome, e realmente foi uma vergonha e deixou a gente como um pária internacional. Foi mesmo, o Richard teve vários momentos muito vergonhosos. Bom, tanto que quando o Lula volta, então, em 2023, ele assume como prioridade recolocar o Brasil no destaque no cenário internacional. O problema é que o mundo já não era o mesmo quando ele assumiu lá em 2003. Então, a partir da crise de 2008, o aumento aí das incertezas começou a balançar um sistema que até então parecia bastante estável. Aos poucos, a intensificação dos conflitos regionais e, por fim, uma pandemia, né, contribuíram para que as relações aí entre os países passassem por profundas reformulações. E aí, no fundo disso tudo, está a disputa pela reorganização do capitalismo mundial. E a gente está num tempo de transição, e a verdade é que a gente não sabe mesmo para onde esse ciclo vai ser determinado. Então, essa é a batalha desse momento. Por isso, então, as incertezas, por isso o aumento dos conflitos, por isso a volta do protecionismo econômico, depois de anos de globalização neoliberal. Então, tudo isso vem sendo questionado. O projeto de integração europeia, a própria OTAN, em certa medida, a liderança inequívoca dos Estados Unidos, os BRICS. Nessas incertezas, então, com o aumento também das dificuldades econômicas, o fechamento dos mercados tende a aumentar e se amplia a taxação sobre importações, há mais bloqueios a investimentos estrangeiros, e isso aumenta o custo, então, da produção mundial e tende a impactar a inflação, já que os países dependem aí da cadeia internacional de comércio. Essas movimentações têm sido chamadas, como o Juliano muito bem mencionou, de desglobalização. E a gente está prestes a ver isso se intensificar ainda mais com a vitória acachapante do Trump nas eleições dos Estados Unidos. E olhando para o que ele prometeu na campanha e também para o seu primeiro governo, a tendência é que ele fortaleça a batalha contra um mundo mais multipolar e diverso e tente retomar o papel dos Estados Unidos como núcleo determinante de toda a geopolítica mundial. E deve acontecer mesmo, Cauê. Entre as promessas de campanha aí do Trump estavam aumentar as tarifas entre 10% e 20% sobre praticamente todas as importações dos Estados Unidos, que vêm de países aliados, e pelo menos 60% vem da China. E para o Brasil, isso impacta diretamente nos setores agrícola, de biocombustíveis e também siderúrgico. Na Europa, a gente também já tem visto movimentações de restrição. A gente até pode lembrar, por exemplo, em janeiro desse ano, que os agricultores franceses fizeram diversos protestos aí para pressionar o governo a não fazer acordo com o Mercosul. Isso também, se a gente for falar do Brexit, por exemplo, que foi um movimento, né, bastante desastroso da saída do Reino Unido da União Europeia em 2016. Então, diante de todas essas incertezas, é natural que os olhos todos se voltem ao BRICS, visto aí que é visto, né, por muitos como uma possível saída aí para esse protecionismo extremo dos norte-americanos. Com isso, a ampliação dos BRICS para incorporar em novos países, como aconteceu agora na última reunião da cúpula, né, ilustra uma tentativa de aumentar o alcance do bloco, expandindo aí o poder econômico que já representa uma parcela bastante significativa da economia mundial. E aí, vale lembrar que o Brasil assume a presidência dos BRICS em 2025 e pode ficar aí numa posição bastante privilegiada para guiar as negociações e fortalecer os laços aí com outros países emergentes, muitos dos quais compartilham interesses semelhantes aí de buscar uma maior autonomia dentro do sistema econômico global. A agenda do bloco, que inclui aí a defesa da desdolarização, a reforma das instituições financeiras internacionais, converge bastante com o desejo de países como a China e a Rússia de construir um sistema, digamos, menos dependente do dólar e mais centralizado aí nas potências ocidentais. E aqui vale um comentário, Beca. No fundo, só tem BRICS, principalmente o Banco dos BRICS, por conta dos interesses econômicos da China. A China não está interessada em se envolver em guerras ou se envolver em conflitos
Claro que ela está movida, nesse caso, principalmente por questões pragmáticas, mas com isso acaba também compartilhando uma mesma visão com o Brasil nesse sentido, que tem também uma tradição pacifista, né? Ela quer vender para todo mundo e ampliar o seu comércio, porque o projeto dela é vencer a guerra comercial com os Estados Unidos e superar o PIB dos caras, o que poderia forçar um mundo mais multipolar e talvez até uma nova ordem mundial. A China está investindo em tecnologia de ponta, com carros elétricos, hidrogênio verde, um montão de outras inovações, né, para diminuir os custos do comércio internacional, inclusive financiando o G77, que é uma iniciativa de países emergentes aí da segunda divisão, digamos assim. Tem dinheiro chinês em toda a África, porque a China sabe que vai ser o principal mercado consumidor do planeta em breve. Então, a estratégia deles é bem clara. Juliano, então eu vou aproveitar aí que você mencionou o G77, só para explicar aqui para quem nos acompanha rapidinho, sobretudo para quem não está familiarizado. Esse grupo foi formado em 68 por 77 países da Ásia, África, América Central e do Sul, e hoje já está com 134 países classificados como em desenvolvimento. A China é listada como integrante, só que o governo diz aí que não é formalmente parte do bloco. Só que, como o Juliano disse, estão fazendo questão de financiar os membros porque sabe quem vai ser a próxima potência consumidora do mundo. Bom, agora voltando para o Brasil, tem uma outra relação que eu acho que é bem importante a gente falar aqui no programa. Pensando na forma, né, como o nosso país estabelece as suas relações internacionais. A gente já disse muitas vezes que o pragmatismo que impera na política exterior do Brasil, muito mais do que fatores ideológicos. E é por esse posicionamento que tem muito analista que diz que o Brasil está com um pé em cada canoa, BRICS, relação com os americanos, Mercosul, etc. Mas, se a defesa do governo é justamente em uma multipolaridade, numa desconcentração de poder, esse, de fato, é um caminho interessante. Pegando a Rússia, por exemplo, o presidente Lula já se manifestou diversas vezes pelo fim do conflito russo com a Ucrânia e, inclusive, se colocou até como mediador, né, para acordos de paz. Só que, paralelamente a isso, ele, se a gente considerar agora o ano de 2022 e 2023, o volume comercial entre Rússia e Brasil cresceu 80%, conforme aí dados do IBGE. Então, com as sanções aí que os Estados Unidos, a Europa fizeram aos russos, o Brasil então passou a comprar mais fertilizante, mais diesel do país, o que deu pra gente uma importante vantagem competitiva. E ainda assim, Rebeca, tem muita gente dizendo que o Brasil deveria embarcar nessa loucura das sanções comerciais unilaterais, que além de punir o povo da Rússia, que não tem nada a ver com o conflito, ainda traria prejuízos no comércio exterior do Brasil com um país governado pelo Putin. Bom, como a gente está vendo, até o momento atual do planeta, não está assim, digamos, fácil para que um protagonismo brasileiro nas próximas relações internacionais se estabeleça. Ainda assim, uma das principais formas pelas quais o Brasil continua tentando influenciar a agenda global são as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. Na próxima segunda-feira, no dia 11, então, começa no Azerbaijão mais uma COP, o principal evento aí sobre o tema. O Brasil tem todas as condições de ser referência no combate à emergência climática global. Só que, para isso, é necessário liderar pelo exemplo. É um tanto controverso que a gente chegue pedindo orçamento nas COPs, mas internamente ainda tenhamos uma grande dificuldade de garantir um investimento público necessário aí para financiar a transição. Se a gente quer, de fato, assumir esse lugar de liderança, é preciso um compromisso muito mais efetivo com a mudança da matriz energética e com o combate, né, ao desmatamento. Mas, mesmo assim, diante das incertezas e das dificuldades internas e externas, o Brasil tem potencial para ocupar uma posição mais central e estratégica no futuro, especialmente considerando todo o potencial econômico e socioambiental que a gente tem aqui. A escolha por apoiar um mundo multipolar não é apenas uma necessidade perante as disputas econômicas e políticas das potências, mas também uma oportunidade para o nosso país ajudar a redefinir as estruturas de poder global. Então, em meio a uma ordem internacional que busca desesperadamente por estabilidade, o Brasil pode contribuir na multipolaridade, servindo inclusive de ponte entre os interesses das grandes economias e as aspirações das nações emergentes. Muito bom, Beca. O que a gente viu nos últimos anos foi a falência das promessas feitas pela globalização neoliberal. Ao invés de um sistema mais integrado, mais justo, mais seguro,
O que a gente vive hoje é um planeta afundado em conflitos, violência e incertezas em relação ao futuro. Um governo progressista, como o do Brasil, tem a chance de apontar um caminho, desde que, além de defender uma nova ordem internacional, também assuma o compromisso com a transição ecológica, com um modelo econômico que supere o neoliberalismo, com ampliação de direitos e com reformas que financiem adequadamente o Estado para poder dar conta dessas tarefas. Política exterior começa sempre com política doméstica. Obrigado, Beca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Salve, galera! Bom, no nosso quadro é impossível a gente não começar falando do lugar do Brasil no mundo justamente a partir dos BRICS. A última reunião de cúpula aconteceu agora, em outubro, lá em Kazan, na Rússia, e por aqui sobrou análise de gente chamando o bloco de anti-ocidental e alertando sobre os perigos dessa aproximação do Brasil com a Rússia. A extrema-direita brasileira, que não poupou críticas e falou sobre a militarização do bloco. Na Gazeta do Povo, um artigo falava que a principal pauta do evento seria a segurança e que analistas internacionais estavam com medo de que a Rússia e a China tentassem impor debates sobre militarização no grupo e, evidentemente, até discutir sua transformação numa aliança militar para o futuro, aí, tipo uma OTAN do B. O que, segundo o jornal, poderia colocar em risco o sistema de defesa nacional do Brasil. Para quem defende essa teoria, a principal preocupação seria que, se o Brasil aderisse a acordos de caráter militar com os BRICS, ficaria impedido de comprar equipamentos dos países membros da OTAN. E que, sem eles, nós não teríamos um armamento nenhum. Segundo o especialista de gestão de risco Nelson Ricardo Fernandes, falta um alinhamento entre o Ministério da Defesa e o Itamaraty, que funciona como um guia para que a estratégia militar e a da política externa do país caminhem lado a lado. Haveria medo de que o posicionamento do presidente Lula em relação aos BRICS prejudicasse as conexões comerciais do Brasil com os países do Ocidente. Sobre esse tema, vamos ouvir as declarações do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. O Brasil é um país que participa de um número tão variado de mecanismos, de grupos. Não tem porque o Brasil não é contra ninguém, o Brasil é a favor da cooperação e do desenvolvimento, do nosso próprio interesse nacional. Não tem por que achar que nós vamos... Porque eu acho que existe uma visão negativa do BRICS, porque acham que o BRICS é contra um ou contra outro. Não é nada disso. O Brasil, até onde eu sei, é um país do Ocidente. Então, o Brasil não vai querer ser contra si próprio. E o Brasil tem ótimas e antiquíssimas relações com todos esses países. Portanto, eu acho que não é o caso. Esse medo dos BRICS, que parte da imprensa brasileira e alguns analistas de negócios têm, é meio surreal, né, gente? E não porque a gente defenda aqui o bloco como a grande saída, a grande solução para a política externa brasileira, mas porque os BRICS têm que comer muito arroz com feijão para representar uma ameaça, por exemplo, à OTAN. O interesse do governo Lula é suprir uma das nossas maiores carências, que é o capital para financiar políticas de desenvolvimento, já que a predominância do aporte estrangeiro, nesse momento, é muito mais especulativa do que produtiva. Então, fortalecer as relações dentro dos BRICS, ter a Dilma Rousseff como atual presidente do banco no bloco, pode ser extremamente estratégico para o Brasil fortalecer o acesso a esses recursos. E sobre essa visão anti-ocidental dos BRICS, a professora Marta Fernandes, da PUC-Rio, disse em uma entrevista à BBC que a política internacional está cada vez mais polarizada, especialmente pelos conflitos do Oriente Médio, da Ucrânia, que existe uma pressão do sistema para aderir a um lado ou um outro. Por isso, qualquer arranjo alternativo ao tradicional vai sendo enquadrado nesse espectro anti-ocidental. Mas como a Rebeca falou no início do primeiro bloco, o Brasil, ainda que seja membro e uma referência importante dentro dos BRICS, ele não se isola, assim como a Índia e a África do Sul, que seguem mantendo relações comerciais e uma certa flexibilização diplomática para continuar fazendo parte do clube dos diferentes. Ainda outro ponto que diversos analistas têm mencionado para justificar esse temor é sobre a entrada de novos membros, especialmente o Irã, que poderia contribuir com essa agenda anti-ocidental comum. Mas sobre a entrada de novos membros durante a cúpula, o que mais se repercutiu por aqui
foi a não entrada, na verdade, né, da Venezuela a partir de um veto informal do Brasil. Muito se especulou sobre as razões, se tinha a ver com o apoio ou não do Lula ao Maduro nas últimas eleições da Venezuela, ou se a decisão estava atrelada à defesa da democracia no país vizinho. Mas a verdade, gente, é que esse veto não se relaciona muito com a questão política da Venezuela. Ao contrário, o Lula estava mais preocupado em dar uma sinalização para a política interna aqui do Brasil para afastar esse tema da Venezuela que vira e mexe, a imprensa e os políticos brasileiros adoram ficar colocando como elefante na sala, né? Pois é. A Venezuela foi se tornando aos poucos esse grande fantasma simbólico para mexer com a política interna dos países, e é por isso que o Lula apoiou o veto nos BRICS. É óbvio que o país tem problemas, e muitos, e essas últimas eleições são só o exemplo mais recente. Agora, a verdade é que a Venezuela ter virado esse bode, ou elefante na sala, é uma vitória da extrema-direita, que junto com a imprensa foi muito hábil nisso. Sobre o governo Milei na Argentina, por exemplo, que empurrou metade da população para viver abaixo da linha da pobreza, praticamente nenhuma palavra. É isso, Cauê. E sobre a cobertura geral dos BRICS, a gente pode dizer que 9 em cada 10 comentaristas da grande mídia insistiram na tese de que o Vladimir Putin estava isolado e que usaria a reunião da cúpula para tentar reverter essa imagem. Também cravaram como o BRICS é apenas uma provocação ao Ocidente, como se pode notar nas matérias que circularam no Jornal Nacional e no Globo News, por exemplo. Será que depois de uma vitória do Trump e o protecionismo que a gente sabe que vai vir, as análises contra o BRICS seguirão na mesma linha? Vamos ver. E o presidente Lula, ainda na manhã de ontem, quarta-feira, cumprimentou o republicano pela eleição. Em suas redes sociais, o Lula disse, abre aspas para ele, meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo e fecha aspas. Bom, o histórico do Lula com presidentes republicanos não é ruim. Ele até intensificou as relações aí no governo Bush e o republicano até veio para o Brasil. E é óbvio que aqui no La Base ninguém está querendo que isso se repita, mas a tendência é que haja um alinhamento, né, dos Estados Unidos maior com o Milei na Argentina. Mas ainda assim, o Lula sempre foi um grande estadista e com certeza vai ter condições aí de lidar com o trumpismo. Rebeca, o curioso é que o próprio Itamaraty já se manifestou também dizendo que vai apostar no contato que vem mantendo com alguns integrantes do Partido Republicano no Congresso e também da própria campanha presidencial. O órgão defende que a declaração de apoio de Lula para a candidata democrata Kamala Harris na última sexta não vai prejudicar a relação entre os países. E o mesmo acontece com a própria Argentina, que você citou. Lula e Milei não têm uma relação pessoal próxima, né, amigável? Mas diversos setores de ambos os governos seguem conversando e mantendo as relações comerciais e diplomáticas em dia. Bom, para fechar, eu quero trazer um último caso, que foi a declaração do ministro da Defesa, o José Múcio, que... É complicado trazer ele aqui, mas é isso, gente. Mês passado ele disse, abre aspas, a questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação. Venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por essas questões ideológicas não podemos aprovar. O ministro estava falando sobre o cancelamento da compra pelas Forças Armadas Brasileiras de obuseiros, que são lançadores de artilharia da empresa israelense Elbit System, em represália ao genocídio palestino. Bom, essa questão diplomática a qual o ministro se refere é simplesmente o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, causado pelo governo que usa armas dos ganhadores da licitação. É inadmissível que um ministro de Estado ignore as mortes de quase 50 mil palestinos, acreditando a decisão do governo brasileiro a um mero impasse econômico. É brincadeira o seu José Múcio, né? E pena que na imprensa tem muita gente que não vê a coisa dessa forma, Juliano. Em coluna no jornal O Globo, o Merval Pereira disse que a política externa está em xeque. Ele questionou se a vitória do Lula em 2022 daria o direito de mudar completamente as linhas mestras da tradicional política brasileira externa, né, em aproximação com os países que estão em disputa com o mundo ocidental, como a Rússia, ou se aliar com grupos terroristas, como o Hamas e o Hezbollah contra Israel. O próprio jornalista responde que, quanto à Rússia, não haveria as dúvidas sobre a não adesão na guerra da Ucrânia, e sobre Israel,
que seria necessário, e abre aspas, criticar as desproporcionais ações do governo, mas não se esquecer do início do conflito, um inaceitável massacre horrendo do Hamas, apoiado pelo o Irã e pelo Hezbollah, e fecha aspas. Diante de uma declaração dessas, a gente tem que agradecer, por, na maioria do tempo, o Lula não seguir os passos da infame imprensa e ainda tão desconectada da realidade concreta do mundo, gente. E olha que o Lula, Richard, condenou os ataques do Hamas e se solidarizou quase que imediatamente com as vítimas do grupo lá em Israel. Mas o que o Merval e outros vassalos do imperialismo querem mesmo é que o Lula aplauda o massacre promovido pelo Netanyahu. E isso, felizmente, não vai acontecer. Obrigado, Richard. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera. Mundo Afuera. Hoje no Mundo Afuera, a gente vai passar por algumas análises dos jornais internacionais para tentar entender como o mundo tem visto o Brasil nesse processo de política externa, nas relações comerciais e também no tema das pautas ambientais tão importantes hoje em dia. Assim como o Richard, também eu vou puxar essa fila a partir dos BRICS, para trazer um pouco da visão das mídias ocidentais, principalmente sobre o último encontro na Rússia. Num artigo para o New York Times, a jornalista Lydia Polgren fez um extenso ensaio sobre o bloco. Ela menciona a formação do grupo, dizendo que naquela época, em 2009, o Ocidente parecia disposto a acolher essas mudanças, embora em seu próprio ritmo e condições. E traz a fala do cientista político Oliver Stunkel, que afirmou que, abre aspas, sempre houve um consenso de que a multipolaridade era tanto inevitável quanto desejável, que isso não levaria realmente a uma quebra do sistema. Bom, como a gente trouxe no programa de hoje, 15 anos depois, o mundo está bem diferente e os países ocidentais não parecem estar tão abertos assim à multipolaridade. O jornalista aponta que o G7 segue fortalecido e que, abre aspas, as poderosas instituições financeiras globais que dominam as vidas de bilhões de pessoas, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, continuam sendo liderados pela Europa e pelos Estados Unidos, fecha aspas para ela. Também ela fala num pequeno desenvolvimento do Banco dos BRICS, que deveria competir com o Banco Mundial, mas que não chega nem perto desse alcance. 2 comentários aqui são pertinentes, Cauê. O primeiro é que apontar uma ampla hegemonia do G7 é um pouco forçado. Caso fosse o G20, até podia ser razoável. E o segundo é que ainda não se criou uma moeda alternativa ao dólar, embora esse seja um debate que está em curso. A movimentação da China dentro do Banco dos BRICS definitivamente não pode ser considerada pequena, especialmente quando a gente pensa que a maior parte dos projetos que o banco financia são no próprio país. Pois é. E sobre o Brasil, Índia e África do Sul, se fala na rejeição dos países a uma inclinação explícita anti-Ocidente, dizendo que eles estão buscando uma abordagem mais flexível e multilateral. Quanto à Índia, não se exige muito esforço em se contrapor à China. Ela se tornou o país mais populoso do mundo e tem a economia de crescimento mais rápido entre os países grandes, além de uma longa tradição de traçar o seu próprio curso multilateral nos assuntos mundiais, ciente do seu poder para moldar os eventos, já que hoje é um país incontornável em quase todos os assuntos. Para fechar, a jornalista menciona o encontro do G20, que acontece agora, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, como uma oportunidade única para grandes líderes do Sul e do Norte global se encontrarem sem a presença do Vladimir Putin, que possui um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, o que ela chama de um simbolismo abalado, mas duradouro. O pedido de prisão contra o Putin é tipo a multa que o governo russo aplicou ao Google de 20 decilhões de dólares, que corresponderia a 23 milhões de vezes todo o dinheiro existente no mundo. Ou seja, não vai dar em nada, né? E indo para a Europa, a gente teve algumas matérias do Le Monde, da França, sobre o encontro. Uma delas deu destaque ao veto do Brasil, a entrada da Venezuela nos BRICS, que a gente já falou aqui hoje, e traz a fala dos ministros das Relações Exteriores venezuelano, que num comunicado disse que, apesar de ter recebido apoio de outras nações, prevaleceu o veto que havia sido dado já na época do governo de Jair Bolsonaro. O jornal francês diz que as relações entre Brasília e Caracas se deterioraram ainda mais após a reeleição contestada do Maduro em julho de 2024, com as acusações de fraude por parte da oposição venezuelana. Relembra também que a relação diplomática entre os dois países havia sido rompida em 2019, durante o governo Bolsonaro, mas foi restabelecida em 2023 com a posse do Lula.
O artigo também ressalta que o papel do Brasil ao tentar intermediar a crise política venezuelana, dizendo que o país ainda não reconheceu a reeleição de Maduro e, assim como a oposição, exige a divulgação dos resultados detalhados da eleição, coisa que, convenhamos, não vai acontecer. Outro ponto levantado na matéria foi sobre o episódio em que a Venezuela revogou a autorização que permitia ao Brasil representar a Argentina em Caracas, particularmente no que diz respeito à gestão da residência da embaixada. Todo mundo deve ter acompanhado esse caso, onde 6 membros da oposição venezuelana estão refugiados desde março. O Brasil, que estava administrando a residência desde agosto, lembrou Caracas sobre a inviolabilidade das instalações da missão diplomática argentina, que estava sendo cercada pela polícia venezuelana. Bom, o Washington Post também deu destaque para o impasse entre Brasil e Venezuela e disse que o governo brasileiro tinha ficado surpreso com o tom ofensivo das declarações do ministro venezuelano, que chegou inclusive a caracterizar a postura do Brasil como um comportamento irracional, comparando com as sanções econômicas que os americanos impuseram contra o país sul-americano. Ô, Cauê, se me permite, sabe quando a gente usa aquela expressão só acha engraçado que e nada engraçado se segue? Então, eu só acho engraçado que nenhuma dessas matérias traz o aspecto da política interna do Brasil. Todo mundo querendo colocar o veto brasileiro como se fosse uma advertência à Venezuela, como se o Lula estivesse, sei lá, enquadrando Maduro como ditador mesmo, enfim. Sim, até porque essa narrativa vem de muito mais, né, Beca? E ninguém vai querer entender os pormenores do centrão, do bolsonarismo, do Congresso brasileiro, das eleições em relação à Venezuela. Mas, enfim, voltando ao Le Monde, mas agora sobre a eleição do Trump, o jornal disse que a vitória do republicano soa como um grande golpe e uma ameaça significativa para o Lula, tanto no plano diplomático quanto no cenário interno. Eles dizem, abre aspas, o bilionário não esconde seu desprezo pelo seu colega brasileiro, que ele já chamou no passado de Lulu, o maluco. Isso é completamente diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro, replicante e vassalo de Donald Trump, que aliou sua diplomacia com seu amigo americano. A síndrome de vira-lata do Bolsonaro sendo reconhecida internacionalmente, e eu não sei se isso é uma vergonha ou um alívio. Bom, quanto à relação Brasil-Estados Unidos depois da vitória do Trump, a gente sabe mesmo das tensões que estão por vir e quais serão os impactos das diversas relações entre os dois países. Lembrando que no ano passado, no governo do Joe Biden, os americanos entraram no Fundo Amazônia, por exemplo, com uma participação de 500 milhões de dólares. E também em 2023 foram quase 30 bilhões de dólares em produtos industriais vendidos para os Estados Unidos aqui do Brasil. A vitória do Trump, cujas consequências a gente vai analisar num outro programa aqui do La Base Brasil, tem um impacto profundo na política internacional e, claro, na relação do governo brasileiro com os Estados Unidos. Ainda que tente minimizar o impacto desse resultado, o Itamaraty sabe que o Trump representa mais protecionismo, instabilidade e o fortalecimento da extrema-direita. Só para dar um exemplo de uma área em que o Brasil pode ter um papel super importante. O que vai ser do debate sobre transição energética se o presidente de uma das potências industriais que mais polui no mundo é um negacionista climático? Os dias que esperam a diplomacia brasileira não serão nada fáceis, com certeza, com o resultado da eleição lá nos Estados Unidos. Obrigado, Cauê. E hoje a gente fica por aqui no Roteiro e Pesquisa. Então, o Cauê Scarin e a Jana Maurer. A direção de produção é do Cláudio Zamboni, a direção de arte e o switcher é do Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues e na assistência de direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo e na operação de áudio, o Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo e a locução é do Fernando Buzian. O La Base Brasil é gravado aqui nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @La Base Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.